Olá, meus caros! Hoje falaremos dos tempos antigos e mitos sobre monstros. Curioso, não? Assista o vídeo e descubra. Segue o vídeo. Você já parou para olhar um mapa antigo? Aqueles que parecem ter saído de um conto de fadas ou de uma aventura épica? Eles são fascinantes, não são? Mas o que realmente chama a atenção são os monstros que estão desenhados ali, em meio a montanhas, rios e cidades. O que será que esses seres fantásticos têm a ver com a cartografia de séculos passados? Vamos explorar essa questão juntos. Primeiro, é importante entender que, em tempos antigos, o mundo era um lugar muito diferente do que conhecemos hoje. A ciência e a exploração estavam apenas começando. As pessoas não tinham acesso às informações que temos hoje sobre geografia, fauna e flora. O desconhecido era assustador e fascinante ao mesmo tempo. Os mapas eram mais do que simples ferramentas de navegação. Eram também uma forma de contar histórias e transmitir conhecimento, mesmo que esse conhecimento fosse muitas vezes distorcido ou impreciso. Quando olhamos para os mapas medievais, por exemplo, vemos que eles não eram apenas representações geográficas, eram também reflexos das crenças, medos e imaginações das sociedades da época. Os monstros desenhados nesses mapas eram, em muitos casos, representações das incertezas que cercavam os exploradores. Eles simbolizavam os perigos que poderiam ser encontrados em terras desconhecidas. Era como se os cartógrafos quisessem avisar os viajantes: cuidado, aqui há dragões, sereias e criaturas que desafiam a lógica. Esses monstros também serviam para ilustrar o que se considerava ser a moral da época. Muitas vezes, eles eram associados a características negativas, como a avareza, a traição ou a ignorância. Por exemplo, a figura de um dragão poderia simbolizar um inimigo poderoso ou um obstáculo a ser superado. Assim, os mapas não eram apenas ferramentas de orientação. Eram também narrativas que refletiam a visão de mundo de quem os criava. Outro ponto interessante é que os monstros nos mapas antigos também estavam ligados à mitologia e à religião. Muitas culturas tinham suas próprias lendas e histórias sobre criaturas fantásticas. Os cartógrafos, ao incorporarem esses seres em seus mapas, estavam, de certa forma, validando essas crenças. Era uma maneira de conectar a realidade geográfica com a rica tapeçaria das histórias que as pessoas contavam. Imagine um marinheiro navegando em mares desconhecidos, olhando para um mapa que diz que ali há sereias. Isso não só instigava o medo, mas também a curiosidade. Ele poderia se perguntar: e se eu encontrar uma delas? Além disso, os mapas antigos eram frequentemente criados com o intuito de serem apresentados a nobres ou governantes. Ao incluir monstros e criaturas míticas, os cartógrafos poderiam estar tentando impressionar seus patronos, mostrando que conheciam não apenas a geografia, mas também as histórias e os mitos que cercavam essas terras. Era uma forma de arte, uma maneira de cativar a imaginação e, quem sabe, garantir um patrocínio para futuras explorações. E não podemos esquecer que, na época, a informação era limitada e muitas vezes baseada em relatos de viajantes, que, por sua vez, podiam ter exagerado ou distorcido o que viram. Um viajante que avistasse uma forma estranha no horizonte poderia descrever uma criatura fantástica, e essa descrição acabaria em um mapa, perpetuando o mito. Assim, os monstros eram, em muitos casos, o resultado de uma mistura de imaginação, medo e relatos de experiências de vida. Gostando dos nossos vídeos? Curta e siga nosso canal. Como assim? Curiosidades. Segue o vídeo. Você já se perguntou como seria a vida de um cartógrafo naquela época? Imagine a pressão de criar um mapa que não apenas orientasse, mas também contasse uma história. Era preciso ter um conhecimento vasto, não só sobre geografia, mas também sobre mitologia e as crenças do povo. Cada traço, cada sombra, cada criatura desenhada tinha um significado. Eles eram como artistas, moldando a percepção do mundo através de suas criações. E claro, não podemos deixar de lado a influência da literatura e das histórias que circulavam na época. Livros e contos sobre aventuras, viagens e monstros eram extremamente populares. As pessoas amavam ouvir histórias de heróis que enfrentavam dragões ou de marinheiros que navegavam em mares infestados de criaturas míticas. Os mapas, então, se tornaram um meio de trazer essas histórias para a vida real, de certa forma. Era como se cada mapa contasse uma história de bravura e aventura, onde os monstros eram os desafios a serem superados. O que é curioso é que, mesmo hoje, os monstros dos mapas antigos ainda nos fascinam.
Eles nos fazem questionar o que havia de verdade e o que era apenas fruto da imaginação. Eles nos lembram que a exploração do desconhecido sempre foi acompanhada de medo e de esperança. Afinal, quem não gostaria de encontrar um dragão ou uma sereia em uma aventura? Esses seres fantásticos nos conectam com um passado onde a linha entre realidade e fantasia era muito mais tênue. E, por último, não podemos esquecer que os monstros nos mapas antigos também têm um papel importante na forma como vemos o mundo hoje. Eles nos lembram que, mesmo com toda a tecnologia e conhecimento que temos, ainda existem mistérios a serem desvendados. O mundo é vasto e cheio de lugares inexplorados, e quem sabe, ainda há espaço para novas lendas e histórias. Os mapas antigos, com seus monstros e criaturas, são um convite para que continuemos a explorar, a sonhar e a imaginar. Então, da próxima vez que você se deparar com um mapa antigo, reserve um momento para apreciar não apenas a geografia, mas também as histórias que ele carrega. Pense nos monstros que habitam essas páginas e no que eles representam. Eles são mais do que simples desenhos. São testemunhos de uma época em que o mundo era um lugar cheio de possibilidades, onde cada aventura poderia levar a algo extraordinário. E quem sabe, eles também podem inspirar você a criar suas próprias histórias e a explorar o desconhecido, seja ele físico ou imaginário. Obrigado por assistir nosso canal Como Assim? Curiosidades. Comente e compartilhe com seus amigos. Curta e siga nosso canal. Toque o sininho para mais vídeos. Canal Como Assim? Curiosidades.